Naquela manhã, centenas de funcionários aguardavam em silêncio no saguão principal da Albuquerque Tech. Os enormes telões exibiam o rosto do homem considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Aos 34 anos, Lucas Albuquerque havia construído uma fortuna bilionária, estampava capas de revistas e era apontado como um gênio da tecnologia. Para o mundo, ele era a prova viva de que o trabalho duro levava ao sucesso. Mas ninguém conhecia a verdade por trás daquele sorriso calculado. Enquanto o elevador de vidro subia lentamente até o último andar, Lucas observava a cidade pela parede transparente. Arranha-céus, avenidas movimentadas e um céu azul sem nuvens formavam o cenário perfeito para quem acreditava controlar o próprio destino. Seu celular vibrou. Na tela apareceu um nome que ele já não suportava ver. Mãe. Ele respirou fundo, olhou para a ligação durante alguns segundos e pressionou o botão para desligar. Em seguida, bloqueou o número mais uma vez. Não tenho tempo para isso. Ao entrar na sala da presidência, foi recebido por sua secretária. Senhor Lucas, sua mãe esteve aqui novamente. Ela pediu apenas 5 minutos para conversar. Ele nem levantou os olhos dos documentos. Eu já disse que ela não entra nesta empresa. Ela parecia muito preocupada. Lucas bateu a mão sobre a mesa. Eu não me importo. A secretária apenas abaixou a cabeça. Desde que seu pai havia morrido 2 anos antes, Lucas mudará completamente. Tornou-se frio, impaciente e incapaz de demonstrar qualquer sentimento. Em sua mente, a culpa por todos os sofrimentos da família era de Helena, sua própria mãe. Ela insistia que dinheiro não era tudo. Insistia que o pai havia deixado ensinamentos muito mais valiosos do que qualquer herança. Lucas nunca aceitou ouvir aquilo. Para ele, quem não tinha dinheiro simplesmente havia fracassado. Naquela mesma manhã, Helena caminhava lentamente pela calçada em frente ao prédio da empresa. Vestia roupas simples, segurava uma bolsa antiga e carregava uma Bíblia já bastante desgastada pelo tempo. Os funcionários que entravam no prédio a observavam com curiosidade. Ninguém imaginava que aquela senhora humilde era a mãe do dono da empresa. Ela olhou para o céu. Senhor, eu só queria que meu filho voltasse a sorrir de verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mesmo sendo rejeitada tantas vezes, ela nunca deixava de orar. Todas as madrugadas. Sem falhar um único dia. Naquela noite, Lucas participou de um evento cercado por empresários, artistas e investidores. Taças de cristal, música elegante e flashes iluminavam o ambiente. Enquanto concedia entrevistas, respondeu com confiança. O sucesso depende apenas de você. Quem espera por milagres normalmente está procurando desculpas para o fracasso. As pessoas riram, aplaudiram. Alguns repetiram aquela frase nas redes sociais. Mas em um canto do salão, um senhor de cabelos completamente brancos apenas balançou a cabeça. Era Samuel, o antigo sócio de seu pai. Quando Lucas passou por ele, Samuel falou calmamente. Seu pai dizia que quanto mais alto um homem sobe sem Deus, maior será o tombo. Lucas sorriu com ironia. Meu pai era um homem bom, mas pensava pequeno. Samuel respirou profundamente. Não, ele enxergava mais longe do que você imagina. Lucas simplesmente virou as costas. Naquela mesma noite, Helena ajoelhou-se ao lado da cama. Sua casa era simples. As paredes apresentavam marcas do tempo. O ventilador fazia um leve ruído. Mesmo assim, ela abriu sua velha Bíblia. Encontrou um papel amarelado entre as páginas. Era uma carta escrita por seu marido poucos dias antes de morrer. Ela passou os dedos sobre a assinatura. Sorriu entre lágrimas. Depois começou a orar. Pai, eu sei que o Lucas está perdido. Ele acredita que venceu sozinho, mas o Senhor conhece o coração dele. Mesmo que ele me odeie, por favor, não desista do meu filho. Naquele exato instante, a milhares de quilômetros dali, um servidor da Albuquerque Tech sofreu uma invasão silenciosa. Alguém copiou arquivos sigilosos. Transferiu milhões de reais em criptomoedas. Apagou rastros. E deixou apenas uma única mensagem escondida no sistema. Chegou a hora de cobrar a dívida do passado. Na manhã seguinte, Lucas foi acordado por dezenas de ligações. Seu diretor financeiro gritava do outro lado da linha. Lucas, nós fomos roubados. Ele levantou assustado. O quê? Não é só dinheiro. Nossos projetos secretos desapareceram. Lucas ficou imóvel. Em poucos minutos, sua empresa inteira estava mergulhada no caos. Enquanto isso, Helena terminava mais uma oração. Sem saber de absolutamente nada, fechou sua Bíblia e sussurrou. Seja feita a tua vontade. Ela ainda não imaginava que aquela oração seria o início da maior batalha espiritual e emocional da vida de seu filho.
E muito menos que o verdadeiro inimigo de Lucas não estava do lado de fora da empresa. Estava muito mais perto do que ele jamais poderia imaginar. As sirenes das viaturas ecoavam do lado de fora da Albuquerque Tech. Em poucas horas, a notícia do ataque cibernético havia se espalhado pelos principais portais de notícias do país. Jornalistas disputavam espaço na entrada do prédio, enquanto investidores tentavam desesperadamente contato com a diretoria. Dentro da sala da presidência, Lucas caminhava de um lado para o outro. Isso é impossível. Repetia, batendo a mão sobre a mesa. Nosso sistema era o mais seguro do Brasil. Seu diretor de tecnologia, Renato, mantinha os olhos fixos no notebook. Eles não apenas invadiram nossos servidores, eles conheciam cada detalhe da nossa estrutura. É como se alguém tivesse entregado as chaves da empresa. Aquelas palavras fizeram o ambiente mergulhar em um silêncio pesado. Lucas respirou fundo. Você está dizendo que existe um traidor aqui dentro? Renato hesitou antes de responder. Ainda não posso afirmar, mas tudo indica que sim. Naquele instante, a secretária entrou apressada. Senhor Lucas, os investidores estão cancelando a reunião. Alguns já anunciaram que vão retirar seus recursos. Lucas fechou os olhos por um instante. Em 24 horas, tudo que levou anos para construir começava a desmoronar. Enquanto isso, em um bairro simples da cidade, Helena preparava café para algumas crianças da igreja que participariam de um projeto social. Ela fazia aquilo todas as semanas, mesmo com o pouco dinheiro que tinha. Uma das meninas percebeu que ela parecia preocupada. Dona Helena, a senhora está triste? Ela sorriu com doçura. Às vezes o coração da gente dói por quem ama, mas Deus nunca desperdiça uma lágrima. A menina segurou sua mão. Eu vou orar pelo seu filho. Helena sentiu os olhos marejarem. Obrigada, minha querida. Do outro lado da cidade, Lucas convocou uma reunião de emergência. Todos os diretores estavam presentes. Na enorme tela da sala de conferências apareciam números que pareciam impossíveis. Prejuízo estimado, 800 milhões de reais. Queda das ações, 43%. Contratos cancelados, 27%. Clientes estratégicos perdidos, 15%. Ninguém dizia uma palavra. Até que Eduardo, diretor jurídico da empresa e amigo de infância de Lucas, rompeu o silêncio. Existe uma solução. Todos olharam para ele. Precisamos encontrar um culpado rapidamente. O mercado precisa acreditar que isso foi um erro isolado. Lucas cruzou os braços. Continue. Demitimos alguns funcionários do setor de segurança, entregamos seus nomes às autoridades e mostramos que estamos agindo. Renato se levantou imediatamente. Isso é um absurdo. Não temos provas contra ninguém. Eduardo respondeu sem demonstrar qualquer emoção. O mercado não espera provas. Ele espera respostas. Lucas permaneceu em silêncio. Era exatamente assim que ele costumava tomar decisões. Frio, prático. Sem olhar para as consequências humanas. Poucos minutos depois, 5 funcionários inocentes receberam cartas de demissão. Um deles chorava ao telefone, tentando explicar para a esposa que não sabia como pagaria o tratamento médico do filho. Lucas nem ficou sabendo. Naquela noite, Samuel apareceu inesperadamente na cobertura onde Lucas morava. Ao abrir a porta, Lucas demonstrou irritação. O senhor não costuma aparecer sem avisar. Samuel entrou devagar. Observou a luxuosa sala, os móveis importados, as obras de arte e a vista privilegiada da cidade. Depois olhou diretamente para Lucas. Seu pai também começou a perder tudo uma vez. Lucas sorriu com desprezo. A diferença é que eu sei administrar crises. Samuel balançou a cabeça. Não. A diferença é que seu pai teve humildade para reconhecer que precisava de Deus. Lucas se aproximou. O senhor veio aqui para pregar? Samuel tirou um pequeno envelope do bolso. Era antigo, amarelado pelo tempo. Seu pai me entregou isso antes de morrer. Pediu que eu só lhe entregasse quando você acreditasse que podia controlar tudo sozinho. Lucas pegou o envelope. Na frente estava escrito, com a caligrafia de seu pai: abra apenas quando seu orgulho falar mais alto que seu coração. Por alguns segundos, Lucas ficou imóvel. A saudade apertou seu peito. Mas logo endureceu novamente. Sem sequer abrir o envelope, caminhou até a lareira ecológica da sala. Samuel arregalou os olhos. Lucas, não faça isso. Ele lançou o envelope ao fogo. As chamas consumiram rapidamente o papel. Samuel abaixou a cabeça, profundamente entristecido. Você acabou de queimar a última oportunidade que seu pai preparou para ajudá-lo. Lucas respondeu com frieza. O passado morreu junto com ele. Samuel saiu sem dizer mais nada.
Antes de entrar no elevador, porém, sussurrou quase como uma oração: Senhor, faça o Lucas entender antes que seja tarde. Na madrugada, Helena despertou como fazia todos os dias. Eram 3 horas da manhã. Ela se ajoelhou ao lado da cama. Abriu a Bíblia exatamente no Salmo 91. Enquanto orava pelo filho, uma paz inexplicável tomou conta do pequeno quarto. Ao mesmo tempo, em um prédio comercial no outro lado da cidade, um homem encapuzado acessava novamente os servidores da Albuquerque Tech. Desta vez, ele não queria dinheiro. Queria destruir Lucas. Na tela do computador apareceu uma pasta oculta. O nome fez o invasor sorrir. Projeto Herdeiro. Então era verdade, murmurou ele. Sem perder tempo, copiou todos os arquivos. Depois fez uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz perguntou: encontrou o que procurávamos? O invasor respondeu calmamente: sim. Houve alguns segundos de silêncio. Então veio a ordem que mudaria completamente o destino de Lucas. Chegou a hora de revelar quem ele realmente é. Lucas passou a noite inteira sem dormir. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da cobertura parecia sufocante. A cidade continuava iluminada do lado de fora, mas, dentro daquele apartamento luxuoso, havia apenas uma sensação que ele se recusava a admitir: medo. Às 6 da manhã, seu celular começou a tocar sem parar. Era Renato. Lucas, você precisa vir para a empresa agora. Aconteceu outra invasão? Pior. O que pode ser pior do que isso? Renato respirou fundo antes de responder. Alguém publicou documentos confidenciais na internet. Lucas vestiu o primeiro terno que encontrou e saiu sem tomar café. Durante todo o caminho, tentava convencer a si mesmo de que conseguiria controlar a situação como sempre fazia. Mas ao chegar à empresa, percebeu que aquilo estava completamente fora do seu alcance. Os jornalistas cercavam a entrada. Funcionários discutiam entre si. Investidores abandonavam o prédio sem sequer olhar para trás. Dentro da sala de reuniões, Renato projetou uma página na tela. No topo, em letras vermelhas, estava escrito: Os segredos da Albuquerque Tech. Abaixo, contratos confidenciais, projetos milionários e negociações estratégicas estavam expostos para qualquer pessoa. Lucas sentiu o estômago gelar. Quem fez isso? Renato respondeu sem desviar o olhar: ainda não sabemos. Eduardo, o diretor jurídico, cruzou os braços. Isso acabou. Nossa reputação foi destruída. Lucas bateu na mesa. Não acabou. Eu construí essa empresa do zero. Renato olhou diretamente para ele. Foi mesmo? A pergunta fez a sala inteira ficar em silêncio. Lucas encarou Renato sem entender. O que você quer dizer com isso? Renato abriu uma pasta. Passei a madrugada revisando documentos antigos da empresa. Retirou uma folha amarelada. A Albuquerque Tech não começou com você. Lucas franziu a testa. Claro que começou. Não. Renato colocou outro documento sobre a mesa. Seu pai registrou a primeira versão da empresa 28 anos atrás. Lucas arregalou os olhos. Isso é impossível. Não é. Outro documento apareceu. Depois outro. Depois outro. Todos comprovavam que Antônio Albuquerque, seu pai, havia iniciado um pequeno laboratório de tecnologia muito antes de Lucas pensar em abrir qualquer negócio. Lucas ficou completamente imóvel. Durante toda a vida acreditou que havia criado aquele império sozinho. Eduardo interrompeu a conversa. Isso não muda nada. Mas Renato respondeu imediatamente. Muda sim. Virou outra página. Existe um projeto registrado pelo Antônio chamado Projeto Herdeiro. Ao ouvir aquele nome, Lucas lembrou imediatamente da mensagem encontrada pelos hackers. Projeto Herdeiro. Seu coração acelerou. O que é isso? Renato balançou a cabeça. Não faço ideia. Os arquivos desapareceram. Naquele instante, Lucas recebeu uma ligação. Número desconhecido. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz distorcida falou lentamente. Você continua acreditando que conquistou tudo sozinho? Lucas tentou manter a calma. Quem está falando? Alguém que conhece a verdade. O que você quer? A voz riu. Justiça. A ligação foi encerrada. Lucas tentou retornar. Número inexistente. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava enfrentando apenas um criminoso. Alguém conhecia sua família. Alguém conhecia seu pai. E principalmente, alguém sabia de um segredo que ele jamais ouvirá mencionar. Enquanto isso, Helena terminava uma reunião de oração na pequena igreja do bairro. O pastor Elias aproximou-se. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Ela sorriu. Claro. A senhora nunca pediu para Deus mudar a situação do seu filho? Ela olhou para a cruz atrás do altar. Todos os dias.
E por que acha que ainda não aconteceu? Helena respondeu com serenidade. Porque Deus primeiro quebra o orgulho, depois cura o coração. O pastor permaneceu em silêncio. Aquelas palavras pareciam carregar anos de dor e esperança. No final da tarde, Samuel apareceu novamente na empresa. Desta vez, Lucas não discutiu. Estava cansado. Confuso. Samuel colocou uma fotografia antiga sobre a mesa. Era uma imagem de mais de 20 anos. Nela apareciam Antônio, Helena, um menino pequeno, e outro homem. Lucas apontou para o desconhecido. Quem é ele? Samuel demorou alguns segundos para responder. Seu pai dizia que esse homem era como um irmão. Nunca ouvi falar dele. Samuel respirou profundamente. Porque seu pai se arrependeu de ter confiado nele. O que ele fez? Samuel fechou os olhos. Roubou algo muito maior que dinheiro. Antes que pudesse continuar, seu celular tocou. Ele atendeu. Seu rosto perdeu completamente a cor. Meu Deus! Lucas levantou imediatamente. O que aconteceu? Samuel desligou lentamente. Invadiram a antiga casa do seu pai. Roubaram alguma coisa? Samuel olhou diretamente para Lucas. Não. Fez uma pausa. Alguém levou apenas uma caixa de madeira. Lucas franziu a testa. O que tinha nela? Samuel respondeu em voz baixa. Todos os documentos originais do projeto herdeiro. Naquele mesmo instante, em um galpão abandonado nos arredores da cidade, o homem encapuzado abriu a velha caixa. Dentro havia fotografias, contratos, cartas escritas à mão e um pequeno pendrive. Ele conectou o dispositivo ao computador. Na tela apareceu um vídeo gravado por Antônio Albuquerque poucos dias antes de morrer. O homem sorriu. Finalmente, a gravação começou. E as primeiras palavras de Antônio fizeram até o criminoso prender a respiração. Se você está assistindo a este vídeo, significa que meu filho corre um perigo muito maior do que imagina. O galpão estava mergulhado na escuridão. Apenas a luz do monitor iluminava o rosto do homem encapuzado. Ele aumentou o volume e voltou toda a atenção para o vídeo gravado por Antônio Albuquerque. Na tela, Antônio parecia muito mais velho do que Lucas se lembrava. O semblante era cansado, mas seus olhos transmitiam uma serenidade difícil de explicar. Ele respirou fundo antes de começar. Se você está assistindo a esta gravação, significa que alguma coisa deu muito errado. Talvez eu já não esteja mais aqui. Talvez meu filho esteja correndo perigo. Ou talvez a verdade tenha finalmente começado a aparecer. O invasor inclinou o corpo para frente, interessado em cada palavra. Lucas sempre acreditou que eu estava construindo uma empresa. Mas na realidade eu estava protegendo algo muito maior do que dinheiro. A gravação sofreu uma pequena interferência. Depois voltou. Durante muitos anos, confiei em uma pessoa como se fosse um irmão. Dividimos sonhos, projetos e até os primeiros computadores que montamos juntos na garagem da minha casa. Eu acreditava que nossa amizade duraria para sempre. Antônio abaixou a cabeça por alguns segundos. Eu estava errado. O homem encapuzado sorriu discretamente. Continue, murmurou. Na empresa, Lucas tentava reorganizar a equipe enquanto as ações continuavam despencando. Os telefones não paravam de tocar. Clientes cancelavam contratos. Fornecedores suspendiam entregas. Funcionários comentavam nos corredores que aquela poderia ser a última semana da empresa. Renato entrou na sala carregando um tablet. Lucas, isso acabou de sair. Era uma entrevista concedida por um dos maiores investidores da Albuquerque Tech. Sem rodeios, ele anunciava que retiraria todo o capital investido na empresa. Lucas sentiu o peso da notícia. Aquele único investidor representava quase 40% dos recursos disponíveis para manter os projetos em funcionamento. Quanto tempo temos? Renato respondeu sem esconder a preocupação. Se mais 2 investidores fizerem o mesmo, menos de um mês. Lucas olhou pela janela da cobertura do prédio. Pela primeira vez em anos, a cidade parecia distante. O homem que sempre dizia controlar tudo começava a perceber que existiam batalhas que dinheiro nenhum conseguia vencer. Enquanto isso, Helena seguia sua rotina. Depois de servir o almoço em um projeto social da igreja, caminhou até uma pequena praça e sentou-se em um banco de madeira. Retirou sua Bíblia da bolsa. Antes mesmo de abrir, encontrou uma fotografia antiga. Era Lucas ainda menino, vestindo um uniforme escolar, sorrindo ao lado do pai. Ela passou os dedos pela foto. Você era tão doce. As lágrimas começaram a cair lentamente. Uma senhora que passava por ali percebeu sua tristeza. Posso sentar? Helena sorriu. Claro. A desconhecida ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse algo inesperado.
Às vezes Deus permite que nossos filhos se afastem, para que quando voltarem nunca mais se afastem dele. Helena olhou surpresa. Quando virou para agradecer, a mulher já havia desaparecido entre as pessoas da praça. Helena procurou ao redor, não conseguiu encontrá-la. Sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se Deus tivesse enviado alguém apenas para renovar sua esperança. Naquela mesma noite, Samuel chegou à empresa trazendo uma velha caixa de documentos. Lucas estranhou. Pensei que os arquivos tinham sido roubados. Samuel colocou a caixa sobre a mesa. Roubaram os originais. Lucas abriu a caixa. Ali havia apenas cópias. Velhas, desgastadas. No meio dos papéis encontrou uma folha dobrada. Era uma carta escrita por Antônio. Mas, diferente da que havia queimado dias antes, aquela começava de forma inesperada. Meu filho, se esta carta chegou até você, significa que alguém tentou apagar nossa história. Lucas engoliu seco. Continuou lendo. Você sempre acreditou que eu lhe escondia coisas por falta de confiança. A verdade é exatamente o contrário. Eu escondi certas informações porque existiam pessoas capazes de matar por elas. O coração de Lucas acelerou. Ele virou a página rapidamente. Mas o restante da carta havia desaparecido. Alguém arrancara as folhas seguintes. Não, não. Lucas revirou a caixa inteira. Nada. Samuel fechou os olhos. Eu tinha medo que isso acontecesse. Quem arrancou essas páginas? Samuel respondeu com tristeza. Alguém que sabia exatamente o que procurava. Na mesma hora, Eduardo entrou na sala. Parecia nervoso. Lucas, temos outro problema. O que foi agora? A polícia chegou. Finalmente. Eduardo respirou fundo. Eles não vieram investigar o ataque. Lucas franziu a testa. Vieram fazer o quê? Cumprir um mandado de busca e apreensão. O silêncio tomou conta da sala. Poucos segundos depois, os agentes começaram a recolher computadores, documentos e servidores inteiros. Funcionários observavam tudo assustados. As câmeras das emissoras transmitiam ao vivo. A imagem de Lucas sendo cercado por investigadores dominou os noticiários naquela noite. Do outro lado da cidade, o homem encapuzado assistia à transmissão pela televisão. Ele sorriu. Depois pegou o telefone. Está funcionando exatamente como planejamos. A voz do outro lado perguntou. E o projeto herdeiro? Ele olhou para o pendrive sobre a mesa. Ainda falta uma peça. Qual? O homem respondeu olhando para uma fotografia antiga de Antônio, Helena, e um menino de aproximadamente 5 anos. Mas aquele menino não era Lucas, o verdadeiro herdeiro. Lucas permaneceu imóvel, olhando para a tela da televisão instalada na sala de reuniões. Sua imagem era exibida em todos os canais de notícias enquanto policiais deixavam a empresa carregando caixas de documentos. As manchetes eram impiedosas. Império da tecnologia pode estar envolvido em fraude. Bilionário perde a confiança do mercado. Investigação ameaça uma das maiores empresas do país. Ele desligou a televisão com um único movimento. O silêncio que tomou conta da sala era muito mais pesado do que qualquer acusação. Renato foi o primeiro a falar. Precisamos preparar um comunicado para os funcionários. Lucas nem respondeu. Continuava pensando na fotografia encontrada pelo invasor. Um menino desconhecido. Um nome misterioso. O verdadeiro herdeiro. Aquela frase não saía de sua cabeça. No mesmo instante, em um galpão abandonado na periferia da cidade, o homem encapuzado espalhava fotografias antigas sobre uma mesa de madeira. Em todas elas apareciam Antônio Albuquerque. Em algumas, Helena. Em outras, um garoto de cabelos escuros que Lucas jamais havia visto. O criminoso pegou uma fotografia tirada em frente a uma pequena igreja. Sorriu. Você passou a vida inteira procurando a pessoa errada, Lucas. Ele virou a foto. No verso havia uma frase escrita à mão por Antônio. O que Deus une, homem nenhum pode destruir. O homem fechou a mão com força. Veremos. Em seguida queimou a fotografia. Na manhã seguinte, a Albuquerque Tech parecia um prédio abandonado. Muitas mesas estavam vazias. Diversos funcionários pediram demissão. Outros nem apareceram para trabalhar. Lucas caminhava pelos corredores e percebia olhares diferentes. Antes era admirado. Agora, era visto como um homem derrotado. Ao entrar na própria sala, encontrou um envelope sobre a mesa. Não havia remetente. Dentro existia apenas uma folha. Uma única frase. Pergunte à sua mãe por que ela escondeu a verdade durante 30 anos. Lucas releu aquela mensagem várias vezes. As mãos começaram a tremer. Durante anos ele culpou Helena por todos os problemas da família. Mas, e se realmente existisse algo que ela nunca contou?
Sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro. Era a primeira vez em mais de 2 anos que iria procurá-la. Helena terminava de regar as flores do pequeno jardim da casa onde morava quando ouviu um carro parar em frente ao portão. Ao levantar os olhos, seu coração disparou. Lucas! Ela não acreditava no que estava vendo. Ele permaneceu alguns segundos dentro do carro, respirando fundo, como se estivesse lutando contra o próprio orgulho. Finalmente desceu. Os dois ficaram frente a frente. Nenhum deles dizia uma palavra. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Você emagreceu. Lucas desviou o olhar. Ainda era incapaz de demonstrar carinho. Entrou sem pedir licença. Observou a casa simples. Os móveis antigos. As paredes desgastadas. Tudo era exatamente como ele lembrava. Sobre uma pequena estante havia uma fotografia do pai. Ao lado, uma Bíblia muito usada. Lucas respirou fundo. Preciso fazer uma pergunta. Helena percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ele tirou o bilhete do bolso. Colocou sobre a mesa. Que verdade você escondeu de mim? Ela leu lentamente. Seu rosto perdeu completamente a cor. As mãos começaram a tremer. Por alguns segundos ficou em silêncio. Lucas percebeu. Ela sabia de alguma coisa. Então é verdade. Helena fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Lucas deu um passo à frente. Do que estão falando? Ela segurou a Bíblia contra o peito. Seu pai queria contar tudo quando você completasse 18 anos. Contar o quê? Mas aconteceu o acidente. Lucas ficou confuso. Que acidente? Helena olhou diretamente para o filho. O acidente que nunca foi um acidente. O mundo pareceu parar. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Durante toda a vida acreditou que o pai havia morrido por causa de uma falha mecânica na estrada. Helena respirou profundamente. Antônio descobriu algo que colocava muitas pessoas poderosas em risco. Antes que pudesse continuar, ouviu-se um forte estrondo. Creche. A janela da sala explodiu em milhares de pedaços. Os dois se jogaram no chão. Uma pedra havia atravessado o vidro. Amarrado nela havia um pequeno papel. Lucas correu para pegar. Abriu rapidamente. A mensagem dizia: se ela contar a verdade, ela morre. O sangue de Lucas gelou. Ele correu até a porta. Olhou para a rua. Não havia ninguém. Apenas um carro preto dobrando a esquina em alta velocidade. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu medo de verdade. Voltou para dentro. Helena permanecia ajoelhada. Não de desespero, mas de oração. Enquanto Lucas andava de um lado para o outro tentando entender quem os estava perseguindo, ela fechou os olhos e disse calmamente: Senhor, se chegou a hora da verdade, dá-nos coragem para enfrentá-la. Lucas olhou para a mãe. Não conseguia compreender como ela podia estar tão calma diante de uma ameaça de morte. Naquele instante, seu celular tocou. Era Renato. A voz dele estava desesperada. Lucas, você precisa voltar para a empresa agora. O que aconteceu? Encontramos um cofre escondido na antiga sala do seu pai. Lucas ficou sem reação. E o que tem dentro? Renato respondeu quase sem conseguir respirar. Uma certidão de nascimento. Fez uma pausa. Então completou. Lucas, ela está no nome de outro menino. Lucas saiu da casa da mãe sem conseguir organizar os próprios pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava preocupado com ações da empresa, investidores ou dinheiro. Sua mente girava em torno de uma única pergunta. Quem era o menino da certidão? Durante todo o caminho até Albuquerque Tech, as palavras de Helena ecoavam em sua cabeça. O acidente nunca foi um acidente. Seu pai queria contar tudo quando você completasse 18 anos. Existem pessoas dispostas a matar por essa verdade. Quanto mais pensava, mais percebia que jamais conhecera realmente a história de sua própria família. Ao chegar à empresa, encontrou Renato e Samuel esperando diante da antiga sala de Antônio Albuquerque. Era um ambiente que permanecia fechado havia anos. Lucas nunca tivera interesse em entrar ali. Achava que o passado deveria permanecer enterrado. Agora, porém, aquele lugar parecia guardar respostas que poderiam mudar toda a sua vida. Sobre a mesa estava um pequeno cofre de aço. A porta havia sido aberta com dificuldade. Renato apontou para o conteúdo. Encontramos isso escondido atrás de um painel falso. Dentro havia apenas 3 objetos. Uma Bíblia de capa marrom, um relógio antigo, e uma pasta de couro bastante desgastada. Lucas abriu a pasta com cuidado. A primeira folha era a certidão de nascimento. O nome estampado no documento fez seu coração acelerar. Gabriel Albuquerque. Data de nascimento:
Exatamente a mesma semana em que Lucas havia nascido. Ele virou a folha rapidamente. Os pais registrados eram Antônio Albuquerque, Helena Albuquerque. Lucas arregalou os olhos. Isso não faz sentido. Renato permaneceu em silêncio. Samuel respirou profundamente. Existe algo que nunca tivemos coragem de contar. Lucas olhou para ele. Então contem agora. Samuel demorou alguns segundos antes de falar. Helena deu à luz gêmeos. O mundo pareceu parar. Lucas ficou completamente imóvel. Gêmeos? Samuel confirmou com a cabeça. Você e Gabriel. Lucas começou a rir, mas era um riso nervoso. Não, isso é impossível. Eu nunca tive um irmão. Samuel respondeu com tristeza. Foi exatamente isso que fizeram você acreditar. Ao mesmo tempo, Helena estava em casa, sentada diante da mesa da cozinha. Em suas mãos havia uma pequena caixa de madeira. Ela abriu lentamente. Dentro estavam um par de sapatinhos de bebê, uma pulseira de maternidade e uma fotografia já bastante desbotada. Na imagem apareciam 2 recém-nascidos. Ela acariciou a fotografia. As lágrimas caíram silenciosamente. Me perdoa, meu filho. Era a primeira vez em 30 anos que ela tirava aquela foto da caixa. Na empresa, Lucas ainda tentava processar tudo. Onde está Gabriel? Ninguém respondeu. Ele elevou a voz. Eu perguntei onde está meu irmão. Samuel abaixou a cabeça. Nós não sabemos. Como assim não sabem? Ele desapareceu quando tinha apenas 5 anos. Lucas sentiu um aperto no peito. Desapareceu? Samuel fechou os olhos por um instante. Foi sequestrado. O silêncio tomou conta da sala. Lucas precisou se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Vocês esconderam isso de mim durante quase 30 anos? Samuel respondeu com a voz embargada. Não foi por escolha. Então foi por quê? Porque recebemos uma ameaça. Renato olhou surpreso. Samuel continuou. Disseram que se a polícia fosse procurada, ou se essa história fosse revelada, os 2 meninos morreriam. Lucas respirava cada vez mais rápido. Tudo aquilo parecia um pesadelo. Meu pai nunca me contou nada. Samuel olhou diretamente para ele. Porque ele acreditava que enquanto você não soubesse da existência do seu irmão, estaria protegido. Lucas lembrou imediatamente do nome do projeto. Projeto Herdeiro. Não era um projeto empresarial. Era algo relacionado à sua família. Naquela mesma noite, o homem encapuzado voltou ao galpão. Ele retirou cuidadosamente um velho álbum de fotografias. Parou diante da imagem de 2 garotos brincando em um quintal. Passou os dedos sobre o rosto de um deles. Depois sorriu. Falta pouco. Seu telefone tocou. Encontraram a mulher? Ainda não. Continuem procurando. E o empresário? O homem respondeu friamente. Deixem que ele descubra a verdade. A dor será muito maior. Enquanto isso, Helena caminhava até a pequena igreja do bairro. O templo estava vazio. Apenas a luz do altar permanecia acesa. Ela ajoelhou-se no primeiro banco. Senhor, durante tantos anos eu obedeci ao pedido do Antônio. Sua voz tremia. Mas agora, eu não sei mais o que fazer. Naquele momento, o pastor Elias entrou discretamente. Percebendo que ela chorava, aproximou-se sem dizer nada. Depois de alguns minutos, perguntou com delicadeza. A senhora acredita que Deus perdeu o controle? Helena enxugou as lágrimas. Nunca. Então confie que a verdade será revelada no tempo certo. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Era um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. No dia seguinte, Lucas decidiu voltar à antiga casa onde viverá na infância. O imóvel permanecia fechado desde a morte do pai. Ao entrar, um cheiro de madeira antiga e livros tomou conta do ambiente. Tudo parecia congelado no tempo. Enquanto caminhava pelo escritório de Antônio, percebeu algo estranho. Uma das tábuas do piso fazia um som diferente. Ajoelhou-se. Retirou a madeira com cuidado. Debaixo dela havia um pequeno compartimento escondido. Dentro, uma fita VHS. E um bilhete, com a caligrafia do pai. Lucas sentiu as mãos tremerem ao abrir o papel. Havia apenas uma frase. Se você encontrou esta fita, significa que Gabriel voltou. Lucas permaneceu ajoelhado diante do compartimento secreto. A fita VHS parecia pesar toneladas em suas mãos. Durante alguns segundos, ele apenas observou o bilhete escrito pelo pai, tentando entender aquelas últimas palavras. Se você encontrou esta fita, significa que Gabriel voltou. Voltou? Como alguém poderia voltar se ninguém sequer sabia onde ele estava? Ou, se ainda estava vivo? Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio pulso. Sem perder tempo, pegou a fita e saiu da antiga casa.
Quase 1 hora depois, Lucas chegou ao escritório de Samuel. O velho empresário ainda guardava um aparelho de VHS entre objetos antigos que se recusava a jogar fora. Ao ver a fita, Samuel ficou pálido. Onde você encontrou isso? Debaixo do piso do escritório do meu pai. Samuel passou a mão pelo rosto. Antônio era mesmo um homem extraordinário. Ligaram o aparelho. A imagem apareceu cheia de interferências. Depois de alguns segundos, Antônio surgiu diante da câmera. Ele parecia ainda mais abatido do que no primeiro vídeo. Respirou fundo. Sorriu discretamente. Filho, se você está assistindo a esta gravação, é porque Deus permitiu que a verdade chegasse até você. Lucas permaneceu em silêncio. Antes de qualquer coisa, preciso que você saiba de uma coisa. Antônio fez uma pausa. Sua mãe nunca mentiu para você por vontade própria. Ela carregou um peso que deveria ser meu. Lucas abaixou lentamente a cabeça. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha da forma como tratar Helena. Na gravação, Antônio continuou. O dia em que Gabriel desapareceu foi o pior da nossa vida. Nós o procuramos durante semanas. Polícia, hospitais, abrigos. Nada, até que recebemos uma ligação. Na tela, Antônio fechou os olhos por alguns segundos. Eles disseram que Gabriel estava vivo, mas que se contássemos a alguém, também perderíamos você. Lucas sentiu um nó na garganta. Então o pai revelou algo ainda mais surpreendente. Naquele dia, eu descobri quem estava por trás de tudo. Lucas aproximou o rosto da televisão. O homem que organizou o sequestro era alguém que eu chamava de amigo. A imagem começou a falhar. Chuviscos cobriram a tela. O áudio ficou distorcido. Depois, o vídeo parou completamente. Lucas levantou no impulso. Não. Samuel tentou rebobinar. Nada. A fita havia sido danificada exatamente naquele trecho. Lucas deu um soco na parede. Quem era? Samuel apenas balançou a cabeça. Eu não sei. Na Albuquerque Tech, a situação piorava a cada hora. As ações continuavam despencando. Funcionários importantes pediam demissão. Clientes migravam para empresas concorrentes. Renato entrou na sala trazendo uma nova notícia. Lucas, precisamos conversar. Ele entregou um relatório. A folha mostrava transferências bancárias realizadas ao longo dos últimos 5 anos. Valores milionários. Sempre para empresas diferentes. Lucas folheou rapidamente. O que é isso? Dinheiro desviado. Por quem? Renato respirou fundo. Ainda estamos rastreando. Parou por um instante. Mas todas as autorizações passaram pelo diretor jurídico. Lucas levantou os olhos. Eduardo? Renato confirmou. Alguém vinha roubando a empresa há anos, sem que percebêssemos. Lucas ficou sem reação. Eduardo era seu homem de confiança. Estava ao seu lado desde o início da empresa. Ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Na mesma tarde, Eduardo chegou ao prédio normalmente. Mas estranhou o silêncio. Ninguém o cumprimentava. Ao entrar em sua sala, encontrou Lucas esperando. O relatório estava sobre a mesa. Você quer me explicar isso? Eduardo olhou rapidamente os documentos. Sorriu. Um sorriso estranho. Frio. Sem qualquer sinal de arrependimento. Então você finalmente descobriu. Lucas ficou confuso. Você admite? Admito. Por quê? Eduardo caminhou lentamente até a janela. Observou a cidade. Porque essa empresa nunca deveria ter existido. Lucas sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Eduardo virou-se. Você acha mesmo que eu trabalhei 20 anos ao seu lado apenas por dinheiro? Lucas não respondeu. Eu estava esperando este momento. Quem é você, afinal? Eduardo sorriu novamente. Alguém que prometeu terminar um serviço iniciado há quase 30 anos. Antes que Lucas pudesse reagir, Eduardo apertou discretamente um botão escondido sob a mesa. O alarme de incêndio disparou. Sprinklers começaram a lançar água por todos os lados. Funcionários correram desesperados pelos corredores. No meio da confusão, Eduardo desapareceu. Naquela mesma noite, Helena recebeu uma visita inesperada. Ao abrir a porta, encontrou um homem de aparência simples. Barba grisalha, roupas gastas, olhos profundamente cansados. Ele parecia emocionado. Demorou alguns segundos para conseguir falar. Dona Helena? Ela observou aquele rosto com atenção. Algo lhe parecia familiar. Muito familiar. O homem tirou lentamente do bolso uma pequena pulseira infantil. Era azul, com um nome gravado. Gabriel. Helena deixou a pulseira cair de suas mãos. Seu corpo começou a tremer. As lágrimas brotaram imediatamente. Ela levou as mãos ao rosto. Não conseguia acreditar. O homem também chorava.
Com a voz embargada, disse apenas: Mãe? Helena ficou paralisada na porta de casa. O mundo parecia ter parado ao ouvir aquela única palavra. Mãe? Durante 30 anos, ela sonhou com aquele momento. Durante 30 anos, imaginou como seria o rosto do filho desaparecido. E agora, diante dela, estava um homem de aproximadamente 34 anos, com barba por fazer, roupas simples e marcas profundas no rosto. Mas havia algo que nenhuma cicatriz conseguia esconder. Os olhos eram exatamente os mesmos de Antônio. Helena levou a mão até o peito. Gabriel. O homem sorriu entre lágrimas. A senhora ainda se lembra de mim? Ela não conseguiu responder. Correu e o abraçou com todas as forças. Os dois choravam sem dizer uma única palavra. Era como se 3 décadas de dor estivessem finalmente encontrando um caminho para sair. Depois de alguns minutos, já sentados na pequena sala da casa, Helena observava o filho sem conseguir desviar o olhar. Ela tocava seu rosto, suas mãos, seus cabelos. Precisava ter certeza de que aquilo não era um sonho. Onde você esteve esse tempo todo? Gabriel abaixou a cabeça. Eu não sabia quem eu era. Helena franziu a testa. Como assim? Depois do sequestro fui levado para outro estado. Disseram que meus pais tinham morrido em um acidente e que uma nova família havia me adotado. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. Gabriel continuou. Cresci acreditando nessa mentira. E quando descobriu a verdade? Ele respirou fundo. Há cerca de 6 meses. Como? Gabriel retirou do bolso uma pequena Bíblia, já bastante gasta. Dentro dela havia uma fotografia antiga. A mesma fotografia em que ele aparecia ao lado de Lucas e Antônio. Um senhor apareceu onde eu trabalhava. Disse que havia prometido ao meu pai que me encontraria um dia. Helena arregalou os olhos. Samuel. Gabriel confirmou. Foi ele quem começou a me contar tudo. Mas, antes que pudesse terminar, alguém tentou me matar. Helena sentiu um calafrio. A guerra ainda não havia acabado. Enquanto isso, Lucas e Renato analisavam imagens das câmeras de segurança da empresa. Eduardo havia desaparecido. Nenhum registro de saída. Nenhuma imagem dos elevadores. Nenhuma movimentação no estacionamento. Era como se tivesse evaporado. Renato voltou algumas horas da gravação. Parou exatamente no momento em que Eduardo entrou em sua sala. Ampliou a imagem. Lucas? O que foi? Renato apontou para o reflexo no vidro da janela. Eduardo não estava sozinho. Havia outro homem na sala. Um homem que nunca aparecia diretamente na câmera. Apenas seu reflexo. Lucas aproximou o rosto da tela. Seu coração acelerou. Aquele homem usava um anel muito peculiar. Um anel dourado com o desenho de uma águia. Lucas fechou os olhos por um instante. Já tinha visto aquele símbolo antes. Na antiga caixa de documentos do pai. Em uma fotografia rasgada. No canto inferior, aparecia exatamente o mesmo anel na mão do antigo sócio de Antônio. O homem que havia sido chamado de irmão. Naquela noite Samuel chegou apressado à casa de Helena. Quando a porta se abriu, ele viu Gabriel. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. Então Samuel começou a chorar. Eu prometi ao seu pai. Gabriel o abraçou. O Senhor cumpriu a promessa. Os 3 permaneceram juntos por alguns minutos. Até que Gabriel quebrou o silêncio. Eles sabem que eu voltei. Samuel ficou sério. Tem certeza? Sim. Como sabe? Gabriel levantou a manga da camisa. Havia um hematoma recente no braço. Ontem tentaram me sequestrar novamente. Helena levou a mão à boca. Meu Deus! Gabriel continuou. Eles fizeram apenas uma pergunta. Samuel respirou fundo. Qual? Queriam saber onde está a chave. O velho empresário empalideceu. Então eles ainda estão procurando. Gabriel olhou confuso. Procurando o quê? Samuel respondeu em voz baixa. O legado do seu pai. Na Albuquerque Tech, Lucas finalmente tomou uma decisão. Pegou as chaves do carro. Precisava conversar com Helena. Precisava pedir explicações. Mas, acima de tudo, precisava pedir perdão. Ao chegar à pequena casa, bateu à porta. Helena abriu. Os olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. Lucas percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Olhou para dentro da casa. Depois voltou a olhar para o filho. Lucas? Antes que pudesse terminar a frase, uma voz masculina respondeu do corredor. Mãe, quem é? Lucas congelou. Aquele homem saiu lentamente da sala. Os dois ficaram frente a frente. Era como olhar para um espelho. Mesmo depois de tantos anos, os traços eram incrivelmente parecidos. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa. Lucas deu um passo para trás.
Quem? Sua voz falhou. Gabriel também estava em choque. Nenhum dos dois conseguia desviar o olhar. Helena começou a chorar novamente. Filhos! Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, um carro preto freou bruscamente em frente à casa. 4 homens armados desceram. O primeiro gritou: "Peguem os dois!" O som dos pneus ainda ecoava na rua quando os 4 homens armados avançaram em direção ao portão da casa. Lucas não pensou. Agiu por instinto. Mãe, entra. Agora. Helena recuou assustada, enquanto Gabriel puxava Lucas para dentro da casa e batia a porta. Um dos criminosos disparou contra a fechadura. O estrondo fez os vidros da janela estremecerem. Helena segurou a Bíblia contra o peito e fechou os olhos. Senhor, guarda esta casa. Gabriel olhou rapidamente pela janela dos fundos. Eles estão cercando tudo. Lucas pegou o celular. Sem sinal. Os criminosos haviam instalado um bloqueador de comunicação. Eles planejaram isso, murmurou. Naquele instante, ouviram o motor de outro carro se aproximando em alta velocidade. Os homens armados voltaram-se para a rua. Um veículo antigo atravessou o portão, atingindo um dos carros pretos. Era Samuel. Mesmo aos 70 anos, ele acelerava com firmeza. Abriu a porta e gritou: "Corram!" Os 3 não hesitaram. Entraram rapidamente no carro. Os criminosos começaram a perseguição. A chuva caiu forte enquanto Samuel dirigia pelas ruas estreitas da cidade. Os faróis dos carros atrás deles surgiam e desapareciam entre as curvas. Lucas olhava para Gabriel, ainda tentando acreditar no que estava acontecendo. Durante 30 anos, viveu sem saber que tinha um irmão. Agora, em menos de 1 hora, os dois fugiam juntos para salvar a própria vida. "Você está bem?" perguntou Lucas. Gabriel sorriu discretamente. "Acho que essa é a primeira conversa entre irmãos, e estamos fugindo de criminosos." Mesmo diante do perigo, Lucas deu um pequeno sorriso. Era a primeira vez em muitos meses que um sorriso surgia sem arrogância. Depois de quase 40 minutos, Samuel entrou por uma estrada de terra que levava a uma antiga fazenda. O lugar estava abandonado. Ou pelo menos, era o que parecia. Ao estacionar, ele caminhou até um celeiro. Empurrou um armário de madeira. Atrás dele havia uma porta de aço. Lucas ficou impressionado. "O que é isso?" Samuel respondeu. "Seu pai construiu este lugar depois do desaparecimento de Gabriel. Desceram por uma escada estreita. Lá embaixo existia um pequeno bunker, prateleiras cheias de documentos, computadores antigos, mapas, fotografias. E no centro da sala, um enorme mural." Lucas aproximou-se. Seu coração acelerou. Ali estavam fotografias de políticos, empresários, advogados e executivos, todos ligados por fios vermelhos. No centro do mural havia uma única fotografia. Eduardo. Lucas arregalou os olhos. Então ele fazia parte disso desde o começo. Samuel respondeu. "Não." Apontou para uma fotografia ainda maior. Um homem de cabelos grisalhos usando um elegante terno. No dedo, o mesmo anel da águia. "Esse é o verdadeiro líder." Lucas observou atentamente. Demorou alguns segundos. Então reconheceu o rosto. Sentiu as pernas enfraquecerem. "Não." Gabriel aproximou-se. "Você conhece esse homem?" Lucas respondeu quase sem voz. "Ele é Augusto Vasconcelos." Helena franziu a testa. "Quem?" Lucas respirou profundamente. "O maior investidor da minha empresa. O mesmo homem que dias antes havia anunciado publicamente a retirada de todo o investimento." Tudo fazia sentido. Augusto nunca quis ajudá-lo. Queria apenas controlar a empresa por dentro. Samuel abriu uma gaveta. Retirou um velho diário. Antônio escreveu tudo aqui. Lucas começou a folhear as páginas. Relatórios, datas, nomes, anotações, até que encontrou uma frase circulada várias vezes. "A tecnologia pode enriquecer uma geração, mas a verdade pode libertar milhares." Gabriel perguntou. "O que significa isso?" Samuel respondeu. "Seu pai desenvolveu um sistema capaz de provar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo empresas, bancos e pessoas extremamente poderosas." Lucas levantou os olhos. "Então eles não queriam apenas destruir nossa família." "Não." Samuel respondeu com firmeza. "Eles queriam impedir que essa verdade fosse revelada. Foi por isso que Gabriel foi sequestrado. Foi por isso que Antônio morreu. E foi por isso que agora estão caçando vocês dois." Na mesma hora, o telefone de Samuel tocou. Era Renato. Sua voz estava desesperada. "Samuel, eles invadiram a empresa." "Quem?" Augusto apareceu pessoalmente. Ele assumiu o controle da Albuquerque Tech.
Disse que Lucas renunciou. Lucas tomou o telefone. Renato, não assine nada. Já é tarde. Do outro lado da linha ouviu-se um barulho. Depois um grito. A ligação foi interrompida. Na sede da empresa, Augusto caminhava calmamente pela sala da presidência. Sentou-se na cadeira de Lucas. Passou a mão sobre a mesa. Sorriu. Eduardo entrou logo depois. Eles escaparam. Augusto permaneceu tranquilo. Não por muito tempo. Eduardo perguntou: e se encontrarem os arquivos do Antônio? Augusto levantou-se lentamente. Foi até a janela. Observou a cidade. Depois respondeu com absoluta frieza. Então chegou a hora de eliminar todos os Albuquerque. Naquele mesmo instante, no bunker, Helena abriu sua Bíblia. Sem procurar, seus olhos pararam em um versículo do livro de Isaías. Ela leu em voz alta: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. O silêncio tomou conta do ambiente. Lucas abaixou a cabeça. Depois de tantos anos rejeitando qualquer palavra sobre Deus, aquela promessa atravessou seu coração. Pela primeira vez desde a morte do pai, ele segurou a mão da mãe. As lágrimas começaram a cair. Mãe? Sua voz falhou. Você ainda consegue me perdoar? Helena sorriu entre lágrimas. Segurou o rosto do filho. Lucas, uma mãe que aprende a amar como Cristo nunca deixa de esperar pelo dia em que um filho volta para casa. Antes que Lucas pudesse responder, as luzes do bunker se apagaram. O gerador desligou. Na completa escuridão, ouviu-se apenas um som metálico vindo da porta de aço. Alguém estava tentando entrar. O silêncio dentro do bunker foi quebrado por um forte impacto contra a porta de aço. Bang! Outro golpe. Depois outro. A estrutura começou a tremer. Samuel olhou rapidamente para todos. Eles nos encontraram. Gabriel procurou alguma coisa que pudesse usar para se defender. Lucas respirava com dificuldade. Durante anos acreditou que dinheiro resolveria qualquer problema. Agora, cercado por homens dispostos a matar, percebeu que sua fortuna não tinha valor algum. Helena permaneceu em pé, com a Bíblia nas mãos. Seu olhar não demonstrava desespero. Demonstrava confiança. Ela fechou os olhos. Senhor, durante 30 anos eu orei para que meus filhos voltassem um para o outro. Hoje eles estão juntos. Não permita que o mal tenha a última palavra. Lucas observava a mãe. Era impossível entender aquela paz. A porta sofreu mais um impacto. As dobradiças começaram a ceder. Samuel correu até um armário antigo. Retirou uma pequena maleta metálica. Colocou-a nas mãos de Lucas. Seu pai disse que esse seria o momento. Lucas abriu a maleta. Dentro havia um HD criptografado, um pendrive e uma carta. Na parte da frente estava escrito: para meus filhos. As mãos de Lucas tremiam. Gabriel aproximou-se. Os dois abriram a carta juntos. A letra era inconfundível. Era Antônio. Se vocês estão lendo isto, significa que Deus permitiu aquilo que passei anos pedindo em oração. Vocês estão novamente lado a lado. Helena começou a chorar. Antônio continuava: nunca construí Albuquerque Tech apenas para ganhar dinheiro. Meu verdadeiro objetivo era desenvolver um sistema capaz de revelar crimes que destruíram milhares de famílias. Descobri uma organização que lavava bilhões de reais usando empresas de tecnologia, bancos e contratos públicos. Lucas olhou para Samuel. Tudo era verdade. Quando descobri quem fazia parte dessa organização, percebi que minha família corria perigo. Eu podia perder a empresa. Podia perder minha reputação. Mas jamais aceitaria perder meus filhos. Gabriel apertou a carta contra o peito. Se um dia vocês precisarem escolher entre a verdade e a segurança, escolham a verdade. Ela pode custar muito, mas sempre será acompanhada por Deus. Naquele instante, a porta do bunker foi arrombada. Homens armados invadiram o local. À frente deles caminhava Augusto Vasconcelos. Elegante, calmo, como se estivesse entrando em sua própria casa. Ele sorriu ao ver Gabriel. Finalmente nos encontramos. Depois olhou para Lucas. Você é muito parecido com seu pai. Lucas deu um passo à frente. Foi você. Augusto sorriu. Demorou para entender. Você mandou sequestrar meu irmão. Sim, você matou meu pai. Augusto não respondeu imediatamente. Apenas sorriu novamente. Aquele silêncio dizia tudo. Helena fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Augusto continuou. Antônio era um homem inteligente, mas tinha um defeito. Lucas apertou os punhos. Qual? Achava que a verdade era mais importante que o poder. Samuel não conseguiu conter a indignação. Você destruiu uma família inteira. Augusto respondeu friamente. Não,
Olhou diretamente para Lucas. Quem destruiu essa família foi o orgulho. As palavras atingiram Lucas como uma flecha. Ele lembrou de tudo. Da mãe sendo expulsa. Das ligações ignoradas. Da carta do pai que queimou. Dos funcionários inocentes que demitiu. Durante anos, ajudou o próprio inimigo sem perceber. As lágrimas começaram a cair. Ele olhou para Helena. Mãe? Ela apenas segurou sua mão. Deus ainda escreve finais que ninguém imagina. Augusto perdeu a paciência. Acabem com isso. Os homens levantaram as armas. Foi nesse instante que um forte barulho veio do lado de fora. Sirenes. Muitas sirenes. Augusto olhou para Eduardo. O que está acontecendo? Eduardo empalideceu. Isso não estava no plano. A porta principal do celeiro foi arrombada. Vozes ecoaram. Polícia Federal. Ninguém se mexa. Augusto ficou imóvel. Não entendia. Como haviam descoberto aquele esconderijo? Renato entrou logo atrás dos agentes. Machucado. Com um corte na testa. Ao ver Lucas, sorriu. Eu consegui. Lucas franziu a testa. Conseguiu o quê? Renato apontou para o HD. Enquanto eles invadiam a empresa, encontrei uma cópia do sistema desenvolvido pelo seu pai. Entreguei tudo às autoridades. Augusto tentou fugir. 2 agentes o imobilizaram imediatamente. Eduardo também foi preso. Outros criminosos começaram a ser algemados. O silêncio tomou conta do bunker. Depois de tantos anos, a verdade finalmente havia vindo à luz. Na saída, um policial aproximou-se de Lucas. Senhor Albuquerque. Ele entregou um envelope encontrado nos pertences de Augusto. Achamos que isto pertence à sua família. Lucas abriu. Dentro havia apenas uma fotografia. Era da maternidade. Antônio segurava 2 bebês nos braços. No verso, uma frase escrita com caneta azul. O maior legado que um pai deixa não é uma empresa. É uma família que permanece unida em Deus. Lucas abraçou Gabriel. Depois abraçou Helena. Os 3 choravam. Mas Samuel permaneceu em silêncio. Observava tudo de longe, como se ainda esperasse alguma coisa. Então murmurou baixinho. Antônio, sua missão terminou. Naquele momento, porém, um dos policiais aproximou-se correndo. Senhor Lucas. Sim. Encontramos uma carta no escritório de Augusto. Lucas pegou o envelope. Na capa havia apenas uma frase. Abra somente depois do julgamento. 3 meses se passaram. O caso envolvendo Augusto Vasconcelos se tornou um dos maiores escândalos financeiros da história do país. As provas encontradas no HD desenvolvido por Antônio Albuquerque revelaram um esquema que movimentava bilhões de reais por meio de empresas de fachada, contratos fraudulentos e contas no exterior. A cada semana, novos envolvidos eram presos. Empresários influentes, políticos, executivos, advogados. A verdade que Antônio havia protegido durante tantos anos finalmente veio à luz. E como ele havia escrito em sua carta, a verdade realmente libertava. A Albuquerque Tech ainda enfrentava dificuldades. As ações da empresa estavam longe do valor de antes. Muitos clientes nunca voltaram. Mas algo havia mudado completamente. Lucas também havia mudado. Pela primeira vez desde que assumirá a presidência, ele caminhava pelos corredores cumprimentando os funcionários pelo nome. Recontratou todos aqueles que haviam sido demitidos injustamente. Pediu perdão pessoalmente a cada um deles. Alguns aceitaram imediatamente. Outros precisaram de tempo. E Lucas compreendeu. Ele havia aprendido que o perdão não podia ser exigido, precisava ser conquistado. Gabriel recusou qualquer cargo de direção. Preferiu trabalhar no projeto social onde havia reencontrado a mãe. Todos os dias ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. Quando perguntavam por que um herdeiro bilionário escolhia uma vida tão simples, ele sorria. Porque riqueza sem propósito é apenas uma prisão mais confortável. Lucas, ao ouvir aquela frase pela primeira vez, lembrou-se do pai. Era exatamente o tipo de resposta que Antônio daria. Na pequena igreja do bairro, Helena continuava ocupando o mesmo banco de sempre. Nada havia mudado em sua rotina. Ela ainda chegava cedo, ajudava na limpeza, preparava café para quem precisasse. Visitava enfermos. Orava pelas famílias. Mas agora nunca mais estava sozinha. Todas as madrugadas, 2 homens ajoelhavam-se ao seu lado. Lucas e Gabriel. Certa madrugada, Lucas perguntou. Mãe, por que a senhora nunca desistiu de mim? Helena sorriu. Porque Deus nunca desistiu de mim primeiro. Lucas abaixou a cabeça. As lágrimas voltaram aos seus olhos. Eu fiz a senhora sofrer tanto. Ela segurou sua mão. Filho, o amor verdadeiro não faz contas. Ele apenas permanece.
Chegou então o dia do julgamento de Augusto Vasconcelos. O tribunal estava lotado. Jornalistas de todo o país aguardavam o desfecho do caso. As provas eram incontestáveis. O juiz leu cada uma das acusações. Ao final, anunciou uma longa pena de prisão. Enquanto era levado pelos agentes, Augusto parou diante de Lucas. Sorriu, mas já não havia arrogância naquele sorriso. Apenas cansaço. Você venceu. Lucas balançou lentamente a cabeça. Não. Augusto franziu a testa. Eu não venci. Nem você perdeu. Quem venceu foi a verdade. Augusto permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, não encontrou resposta. Naquela mesma noite, já em casa, Lucas lembrou-se do envelope encontrado no escritório de Augusto. O envelope que dizia: abra somente depois do julgamento. Ele reuniu Helena, Gabriel, Samuel e Renato. Respirou fundo. Abriu a carta. Era escrita pelo próprio Augusto. Se você está lendo esta carta, significa que finalmente perdi. Lucas continuou. Passei 30 anos acreditando que dinheiro comprava tudo. Comprei empresas. Comprei políticos. Comprei juízes. Comprei consciências. O ambiente ficou em absoluto silêncio. Mas houve uma coisa que jamais consegui comprar. Lucas respirou fundo antes de ler a próxima linha. A paz que existia dentro da casa de vocês. Helena fechou os olhos. Eu destruí a família Albuquerque porque invejava aquilo que Antônio possuía. Não era a inteligência dele, nem a empresa, nem o dinheiro. Eu invejava a fé. As lágrimas escorreram pelo rosto de Samuel. Enquanto eu construía um império baseado no medo, Antônio construía uma família baseada no perdão. Lucas precisou interromper a leitura por alguns segundos. A voz falhou. Depois continuou. Se existe alguma esperança para mim, ela não está nos tribunais dos homens. Talvez esteja no Deus em quem Antônio nunca deixou de acreditar. A carta terminava ali. Ninguém dizia uma palavra. Alguns dias depois, Lucas vendeu a cobertura onde morava. Também vendeu carros de luxo, obras de arte e muitos bens que antes considerava indispensáveis. Com parte do dinheiro, criou a Fundação Antônio Albuquerque, dedicada a oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em tecnologia, além de apoiar projetos sociais e igrejas que trabalhavam com famílias em situação de vulnerabilidade. Na entrada da fundação, havia apenas uma frase gravada em uma placa de madeira: a tecnologia transforma vidas. O amor de Deus transforma corações. Em uma manhã de domingo, a pequena igreja estava lotada. Pastor Elias convidou Lucas para dizer algumas palavras. Ele caminhou lentamente até o púlpito. Olhou para as pessoas. Depois olhou para Helena e Gabriel sentados na primeira fileira. Respirou fundo. Durante muitos anos, eu achei que sucesso era ter dinheiro. Fez uma pausa. Depois achei que sucesso era vencer meus inimigos. Olhou para a mãe. Hoje eu sei que sucesso é chegar em casa e encontrar uma família que ainda acredita em você, mesmo quando você deixou de acreditar em si mesmo. O silêncio tomou conta da igreja. Lucas continuou. Meu pai deixou uma empresa, mas esse nunca foi seu maior legado. Olhou para Helena. Sorriu. Depois concluiu. O maior legado que ele deixou foi nos ensinar que nenhuma riqueza deste mundo vale mais do que um coração rendido a Deus. Muitas pessoas choravam. Helena fechou os olhos por um instante. Em silêncio, fez a mesma oração que repetira durante décadas. Obrigado, Senhor, porque o filho que eu entreguei em oração um dia voltou para casa. Naquele momento, um raio de sol atravessou os vitrais da igreja e iluminou a velha Bíblia de Helena. Ela sorriu. Sabia que Antônio não estava ali para ver aquele dia, mas tinha a certeza de que cada oração, cada lágrima e cada espera nunca foram em vão. Porque quando Deus escreve uma história, até os capítulos mais dolorosos podem se transformar em um testemunho de esperança. Fim. Se esta história deixou uma mensagem em seu coração, lembre-se de que ela não termina aqui. Cada ensinamento pode ser levado para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que precisam de uma palavra de esperança. A Bíblia nos ensina que Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos, e mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar que Ele está no controle. Escreva nos comentários o que mais tocou você nesta história e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco através de histórias que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam nossos corações de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo. E que a paz de Deus esteja com você.